A guerra na Ucrânia entrou em uma fase crítica, com as forças russas intensificando suas operações e dificultando cada vez mais a defesa ucraniana. O ritmo das ofensivas aumentou drasticamente, colocando em xeque a capacidade de resistência de Kiev. O uso de táticas avançadas, incluindo drones de vigilância, ataques de precisão e operações conjuntas entre artilharia e infantaria, tem gerado impactos severos nas linhas de defesa do país. As dificuldades no campo de batalha se agravam a cada dia. Regiões antes controladas pelas tropas ucranianas começam a ceder, forçando deslocamentos apressados e reorganizações constantes. Depósitos de suprimentos e pontos estratégicos de abastecimento foram alvos de destruição sistemática, tornando a logística de guerra cada vez mais instável. Com a escassez de armamentos e a pressão contínua do inimigo, a Ucrânia precisa encontrar maneiras de conter o avanço antes que a situação se torne irreversível. Nas últimas horas, os confrontos se intensificaram, com ataques contínuos direcionados a pontos estratégicos. A coordenação entre forças terrestres e aéreas tem resultado em um cerco progressivo a regiões-chave, dificultando a movimentação das tropas ucranianas. As principais rotas de abastecimento estão sendo comprometidas, reduzindo drasticamente a capacidade de resposta e deixando unidades isoladas sob forte pressão. Além do desgaste no campo de batalha, Kiev enfrenta desafios cada vez maiores para manter sua estrutura militar operando a longo prazo. A incerteza sobre a continuidade do suporte internacional se tornou um problema crítico, já que a reposição de equipamentos e suprimentos depende diretamente desse auxílio. Contudo, a situação econômica instável de alguns aliados ocidentais coloca em xeque a capacidade de manter esse fluxo de recursos no futuro. A escassez de munições e a defasagem tecnológica do arsenal disponível tornam o cenário ainda mais desafiador, exigindo medidas urgentes para evitar colapsos estratégicos. A crise dentro do governo ucraniano se intensifica à medida que o conflito se arrasta. As decisões precisam ser tomadas rapidamente, mas a pressão vinda tanto de aliados ocidentais quanto da própria sociedade ucraniana torna esse processo cada vez mais complexo. Internamente, há divisões entre aqueles que defendem uma resistência total, mesmo diante das dificuldades logísticas e militares, e aqueles que começam a considerar opções alternativas, incluindo um possível diálogo para evitar um colapso completo. Essa falta de consenso enfraquece ainda mais a liderança de Kiev, que precisa equilibrar a necessidade de demonstrar firmeza sem perder o apoio político e popular. Nos bastidores, a possibilidade de negociações começa a ganhar espaço, mesmo que publicamente essa ideia ainda seja rejeitada por muitos. Relatos indicam que pressões externas, vindas de países que antes forneciam apoio incondicional, agora impõem novas condições para a continuidade do suporte. O desgaste econômico e o impacto da guerra nos mercados internacionais fazem com que algumas nações reconsiderem até que ponto podem se manter envolvidas. Enquanto isso, as tropas ucranianas continuam enfrentando desafios crescentes no fronte, tentando administrar recursos cada vez mais escassos enquanto lidam com ofensivas inimigas bem coordenadas. Cada batalha se transforma em um verdadeiro teste de resistência, onde cada erro pode significar a perda de posições estratégicas essenciais. O impacto da guerra na infraestrutura do país já atingiu níveis alarmantes. Grandes áreas urbanas foram completamente destruídas, forçando milhares de pessoas a abandonarem suas casas e migrar para regiões mais seguras. O sistema de energia enfrenta interrupções frequentes devido aos bombardeios contínuos, deixando cidades inteiras sem eletricidade por dias. Hospitais operam no limite de sua capacidade, com escassez de suprimentos médicos e profissionais sobrecarregados tentando atender o crescente número de feridos. Diante desse cenário de destruição, a capacidade da Ucrânia de manter operações militares eficazes depende não apenas de sua resistência interna, mas também da continuidade do apoio estrangeiro. O equilíbrio de forças no conflito segue indefinido, mas cada nova ofensiva russa amplia o desgaste da resistência
ucraniana. Se a situação continuar nesse ritmo, Kiev pode ser forçada a reconsiderar suas estratégias, não apenas no campo de batalha, mas também na esfera diplomática, onde os próximos passos podem definir o futuro da guerra. Se a dinâmica atual persistir, os desafios enfrentados pelas forças ucranianas tendem a se agravar rapidamente, colocando em risco não apenas o controle territorial, mas também a moral das tropas e a estabilidade interna do governo. A cada novo avanço inimigo, as defesas restantes se tornam mais vulneráveis, exigindo reorganizações constantes e retiradas estratégicas que muitas vezes resultam em perdas territoriais significativas. A escassez de munições e equipamentos agrava ainda mais esse cenário, dificultando o abastecimento das unidades que ainda resistem em pontos críticos do fronte. Além disso, a falta de reforços pode levar a uma exaustão operacional, comprometendo a capacidade de resposta ucraniana e permitindo que as forças adversárias acelerem sua ofensiva. A continuidade desse cenário não será definida apenas pelos confrontos diretos, mas também pelos jogos políticos e negociações diplomáticas que ocorrem longe do campo de batalha. Nos bastidores, grandes potências discutem até que ponto é viável manter um fluxo constante de apoio militar e financeiro à Ucrânia. Enquanto alguns países defendem uma assistência contínua para evitar um colapso completo da defesa ucraniana, outros começam a demonstrar resistência, preocupados com os impactos econômicos e políticos do prolongamento da guerra. As condições para a manutenção desse suporte podem se tornar mais rígidas, obrigando Kiev a fazer concessões estratégicas ou aceitar novas diretrizes impostas por seus aliados. Além disso, a crescente pressão internacional para encontrar uma solução diplomática pode influenciar diretamente o curso do conflito, à medida que governos e organizações globais tentam evitar um prolongamento indefinido da guerra. O esgotamento econômico de vários países envolvidos no suporte à Ucrânia, somado ao temor de um alastramento do conflito para outras regiões, faz com que setores políticos e diplomáticos intensifiquem esforços para intermediar algum tipo de cessar-fogo ou tratativas de paz. Entretanto, qualquer solução negociada esbarra em desafios significativos, pois os interesses em jogo são amplos e divergentes. Internamente, a Ucrânia enfrenta divisões crescentes. No governo e entre setores estratégicos da sociedade, há aqueles que defendem uma resistência intransigente, acreditando que qualquer concessão ao inimigo representaria um enfraquecimento irreversível da soberania nacional. Por outro lado, alguns políticos e líderes militares começam a considerar que uma negociação pode ser a única alternativa para evitar um colapso total, especialmente diante da exaustão dos recursos e da incerteza sobre o apoio ocidental no longo prazo. Esse embate de visões cria um impasse, onde cada decisão precisa ser meticulosamente calculada para não comprometer a estabilidade interna e o apoio popular. A pressão sobre Kiev não vem apenas de dentro do país. No cenário externo, aliados tradicionais demonstram sinais de hesitação quanto à continuidade de um suporte irrestrito. Algumas nações ocidentais, enfrentando dificuldades econômicas internas e crescente descontentamento público com o custo da guerra, passam a reavaliar sua participação no conflito. Esse novo contexto faz com que a Ucrânia tenha de lidar não apenas com as ameaças diretas no campo de batalha, mas também com um cenário diplomático complexo, onde cada aliado pode se tornar um fator decisivo para a sobrevivência do país. Enquanto isso, a guerra entra em uma fase crítica e imprevisível, onde cada decisão pode redefinir o equilíbrio de poder na região. As próximas semanas serão determinantes para avaliar se a Ucrânia conseguirá reorganizar suas defesas, restabelecer suas cadeias logísticas e garantir novos acordos de apoio militar, ou se a escalada do conflito levará a perdas irreversíveis. Além do fator militar, as movimentações políticas nos bastidores da geopolítica global podem ser tão decisivas quanto os combates no fronte. Grandes potências envolvidas no conflito buscam moldar os rumos da guerra de acordo com seus próprios interesses estratégicos,
tornando o desfecho ainda mais incerto. Dessa forma, o futuro da Ucrânia não depende apenas de sua capacidade de resistência militar, mas também de sua habilidade em manobrar diplomaticamente. Para garantir apoio e evitar um isolamento que poderia comprometer sua sobrevivência como nação soberana, o próximo movimento pode ser decisivo e as consequências das decisões tomadas agora ecoarão por décadas.